Bom dia! Hoje iremos explicar os fatores que afetam a velocidade de uma reação. Este grupo é composto pelos alunos Taigor, Ian e Vinícius Tironi. O primeiro deles é a superfície de contato. A superfície de contato está relacionada com a área de contato entre os reagentes. Um exemplo muito simples para vocês entenderem isso seria um básico cozimento de batatas. Quando eu coloco a batata inteira para cozinhar, a água quente vai entrar em contato apenas com a parte superficial da batata. Agora, se eu colocar pedaços menores e cortados de batata para cozinhar, a água vai ter uma área maior de contato. Mas o que eu quero dizer com isso? A região interna do pedaço menor estava em contato direto com a água quente, coisa que não irá acontecer com a batata inteira. Então, a área com que a água entra em contato nos pedaços menores é maior. Então, o pedaço é menor, porém a área é maior. Essa área maior é exatamente o que chamamos de superfície de contato. Então, quanto menor for o pedaço do material utilizado, maior será a superfície de contato. Se a superfície de contato está maior, maior vai ser a probabilidade dessas moléculas ou partículas entrarem em contatos umas com as outras. Fator fundamental para aumentar a velocidade de uma reação. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade de uma reação. E quanto menor for a superfície de contato, menor será a velocidade de uma reação. Outro fator que pode influenciar é a temperatura. Um exemplo muito claro disso é o cozimento de alimentos em uma panela de pressão, onde eu possuo a condição de realizar o cozimento em uma temperatura maior. Agora, da mesma forma que eu posso aumentar a temperatura com o que uma reação está acontecendo, eu posso muito bem diminuir a temperatura. Isso quer dizer que quando falamos em temperatura influenciando uma reação, ou eu irei aumentar a temperatura ou eu irei diminuir a temperatura, não importando se a reação é exotérmica ou endotérmica. O efeito da temperatura nos dois tipos de reação é exatamente o mesmo. Para compreender isto, basta saber sobre a condição para que uma reação aconteça, onde as moléculas devem entrar em contato umas com as outras. Quando você aumenta a temperatura, você agita as moléculas, logo elas terão uma maior probabilidade de choques. Então, quanto maior a temperatura, mais choques acontecerão entre as moléculas. Isso quer dizer que a reação tende a ter uma velocidade maior. E se diminuirmos a temperatura, estaremos diminuindo a agitação das moléculas e a quantidade de choques diminuirá e, consequentemente, a velocidade de uma reação diminuirá. Agora nós iremos falar sobre concentração. A concentração tem a ver basicamente com a quantidade. Quando se fala de quantidade, se fala de material. Eu aumento a massa de cada um dos reagentes que eu estou utilizando, no caso, a quantidade de material utilizado. Se eu aumento a quantidade, automaticamente eu aumento o número de moléculas no meio reacional. Feito isso, aumenta-se a probabilidade de choques que vão acontecer entre as moléculas. E se o número de choques aumenta, a reação vai acontecer com uma velocidade muito maior. Um exemplo disso seria quando
Basicamente, abanamos o carvão no nosso churrasco, onde aumentamos a concentração de oxigênio. Aumentando a concentração de oxigênio, automaticamente a reação tende a acontecer de uma forma muito mais rápida. E é assim que se dá a concentração. Nosso próximo fator são os catalisadores. O catalisador é uma substância que você irá adicionar em uma reação química, com o objetivo de favorecer que a reação aconteça de uma forma mais rápida. Porém, ele não irá participar efetivamente da formação dos produtos. Ao término da reação, você possui condição de separar o catalisador dos produtos, pelo fato dele não fazer parte da composição dos produtos. Um exemplo disso é a reação de decomposição da água oxigenada. Quando colocamos a água oxigenada em um ferimento, existe uma enzima que é um catalisador, uma enzima no sangue chamada de catalase. E essa enzima vai favorecer com que a decomposição da água oxigenada ocorra de uma forma mais rápida. E nessa reação, a água oxigenada se transformará em água e também em gás oxigênio. E para nós podermos verificar isso, poderemos ver a formação de bolhas no ferimentos. Assim dá-se o catalisador. E o nosso último fator é a pressão. Para analisarmos uma reação química com relação à pressão, os meus reagentes devem estar no estado gasoso, ou seja, gases reagindo em um meio reacional. Então, se colocarmos gases para reagir dentro de um recipiente, quanto maior o espaço interno, maior será a distância entre as moléculas dos reagentes. Consequentemente, a probabilidade de choques entre essas moléculas diminuirá. E quanto menor a probabilidade, menor será a velocidade da reação. Agora, quando diminuímos o espaço onde se encontram esses gases, a probabilidade de choques entre as moléculas aumentará, pois a distância entre as moléculas ficará menor. E assim, a reação acontecerá com uma velocidade muito maior. Agora acompanharemos a experiência do nosso jovem cientista Ian. Ele se apresenta e irá mostrar seus ingredientes: água, vinagre e bicarbonato. Ele prepara seus utensílios, coloca o balão certamente em seu utensílio e ele irá adicionar bicarbonato em um dos balões. Feito isso, Ian desce bem o bicarbonato e retira o balão. Agora, Ian se preparar para fazer o mesmo processo com o seu próximo balão. Feito isso, Ian retirará o balão de seu utensílio. E agora ele irá adicionar água em uma das garrafas. Ele adicionará um copo de água e, junto a este um copo de água, Ian adicionará vinagre. Mas somente um pouquinho de vinagre para acontecer uma reação. E na outra garrafa ele adicionará somente vinagre. O vinagre todo. Feito isso, Ian irá se preparar para colocar o balão na boquinha da garrafa. Ian coloca o balão na boca da garrafa. Agora ele irá colocar o próximo balão.
e virará os dois balões para que ocorra a reação. Você pode perceber que na garrafa que possuía apenas vinagre, a reação com o bicarbonato foi muito maior, e na garrafa que possuía apenas água, vinagre e bicarbonato, a reação foi muito menor. Mas por que isto ocorre? Quando o vinagre e o bicarbonato entram em contato, ocorre uma reação química, onde é liberado bastante gás carbônico, isto é, dióxido de carbono, causando o enchimento do balão. Já na segunda garrafa, com água e vinagre, há basicamente um equilíbrio dos dois reagentes, o que acaba causando menos pressão e a liberação de gases. Agora nós iremos falar algumas curiosidades. Você sabia que o açúcar do pirulito é consumido rapidamente graças às enzimas que agem como catalisadoras? E você sabia que a reação de combustão da fogueira ocorreria mais rápido se fosse com oxigênio puro? E se eu te contar que o motivo de termos de tomar comprimidos inteiros em vez de em pó for porque o pó reage com mais rapidez e causa lesão no estômago, ao contrário do que acontece com o que é ingerido inteiro, que leva mais tempo para reagir e evitar problemas. E a substância em pó tem uma reação bem mais rápida, por ter uma superfície de contato muito maior do que a inteira. Espero que todos tenham gostado e Tiger Produções.